Já se perguntou o que se esconde por trás do inusitado? No Pano de Fundo Podcast, a gente te mostra entrevistas com pessoas incríveis que vão te surpreender. Te conectamos com pessoas inspiradoras que vão te mostrar que tudo é possível. Sejam bem-vindos a mais um Pano de Fundo Podcast. Estamos aqui com Paulo Branco, diretor, coreógrafo, ator, bonequeiro, produtor, artista plástico e figurinista. É um artista multifacetado, que construiu uma trajetória vibrante e inspiradora nas artes cênicas. Boa tarde, Paulo. Boa tarde. É um prazer, viu? É um prazer e eu agradeço muito o convite. Um prazer imenso estar aqui. Paulo, me conta uma história. Como é que começou a tua relação com as artes cênicas? Então, começou... Eu era muito pequeno e, na realidade, assim, quando eu era criança, não sei se você vai lembrar, mas existia uma revistinha que chamava Recreio. E é isso que eu sinto muito falta hoje em dia. Era uma revista que ela era infantil, lógico, e ela tinha uns recortes que você ia aprendendo a montar coisas tudo em papel. E eu praticamente colecionava aquilo. Então aquilo foi, na realidade, me levando cada vez mais para a arte. Eu fui criando uma habilidade, tanto manual como espacial, né? Então, quando eu já era mais adulto, eu era adolescente, eu tinha que fazer trabalhos na escola, eu fazia tudo 3D, né? Eu tinha uma visão tridimensional aguçada por causa dessa revista. Então eu sinto assim que hoje em dia as crianças não têm mais acesso a isso, né? Então essa revista ela me impulsionou tanto na arte como na parte manual. Então aí depois eu fui participei muitos anos de um ateliê de pintura no local. Eu sou de Rio Claro, a cidade que eu amo, sou apaixonado pela minha cidade e quero, quem sabe, um dia voltar para lá. E lá eu também estudei artes plásticas, né? Fiz pintura. Depois eu fiz a Pan-Americana de Artes, só que antes disso eu entrei para o balé. A minha irmã era bailarina e eu tinha muito gosto com isso. E na época dos concursos de dança, eu era amador, na realidade eu era só um dançarino, não um bailarino, né? E eu comecei a ganhar muitos concursos na região e em Rio Claro. E aí eu ganhei uma bolsa de estudos em Campinas, pela Lina Penteado. Só que a minha irmã fazia balé com Marilena Costa, que também era de Campinas. E aí eu fui procurar ela. E ela foi, na realidade, assim, a minha primeira grande maître de dança, né, de balé. E depois vim para São Paulo, entrei para o De Câmara Ballet, que depois mudou para Ballet Clássico de São Paulo, mas era um balé de repertório. E eu nunca fui assim, um bom bailarino para repertório, né? E aí eu montei uma companhia de dança, eu com vários sócios, que foi o Ballet Ópera Paulista. E depois eu fui engrenando, enfim. E dentro desse leque de atuar, dançar, dirigir e criar, o que você gosta mais? O que te mais apetece? Porque você é multifacetado. O que mais te apetece nessas áreas todas? Olha, eu tenho um grande problema. Eu não faço nada que eu não goste. Então, tudo isso que você mencionou é tudo que eu faço com muito prazer. Mas eu acho que o que mais me desperta é tudo que move a criação. Ou de um espetáculo, ou de um trabalho em si. E eu amo dar aula. Eu amo. Eu acho assim, a responsabilidade de um educador é muito grande. Muito grande. Eu tenho até não sei se eu posso contar uma historinha rápida. Eu dava aula de dança, né? Eu dava aula tanto de balé clássico como de jazz. E aí uma aluna veio e me perguntou se eu achava que ela tinha talento para aquilo. E é muito complicado, porque você pode acabar com o sonho de uma criança ou de um adolescente em poucas palavras, né? E eu sempre achei assim, que o educador ele não pode mentir, mas ele tem que ter um lado polido. E aí ela era muito corpulenta, ela tinha uma estrutura óssea grande, não é que ela era gorda, ela tinha uma estrutura, e ela gostava muito do balé clássico. E por sorte ela era muito boa.
E só que assim, para balé clássico, se ela fosse seguir a carreira, era muito complicado pela estrutura óssea dela. Aí o que eu falei? Eu falei assim, olha, eu acho que você precisava conhecer todos os estilos para você ver o que você sai melhor. Olha. Você está fazendo balé clássico, por que você não faz um contemporâneo, você faz também um jazz? Porque aí você vai ver aonde você tem mais aptidão, porque você é muito boa. E naquilo que você for fazer, se dedicar, você vai se dedicar e vai sair muito bem. E ela foi fazer jazz. E ela explodiu no jazz. Olha aqui, tá vendo? Você percebeu, pela tua sensibilidade, foi você não muito tirou bom. o sonho dela. Não tirei o sonho e ela achou, E ela na achou realidade, o espaço dela. Né, o espaço dela. Então é isso que eu acho. Assim, e a gente tem... dando aula, né, você tem muitos momentos assim, chaves e que você tem que tomar muito cuidado. E isso eu gosto muito disso. Eu gosto de Você ser teve essa sensibilidade, o psicólogo às vezes, verdade, né? como artista. Muito, E aí, só quero pegar um gancho que você falou que hoje a revista Recreio te trouxe tudo isso. Por que você acha que hoje as crianças elas não têm acesso a isso, ou elas têm muito acesso e elas não sabem procurar? Como é que é? Porque assim, naquela época a gente não tinha acesso a muita coisa. Sim. Tinha a revista Recreio, que era uma coisa muito simples, mas te trouxe toda essa bagagem. Sim. Por que você fala que hoje não tem? O que falta? Falta a internet, ela atrapalha isso? Por que isso? Então, eu acho que como tudo está muito digital, né? Eu acho que aí, assim, o que acontece? Na realidade, todas as revistas praticamente fecharam. Por quê? Porque não tem mais procura, não tem mais mercado para isso, né? E aí, as crianças hoje só celular e tablet. Então, assim, eu acho que tem um lado que seria bom, né? Eu acho que criança, eu acho que não deveria ter acesso. Eu acho que um adolescente, para adulto, ok. Mas eles não têm essa parte, na realidade, do papel, porque a revista Recreio era o quê? Você comprava a revista, você recortava, colava, montava, né? É verdade. Então, é um outro trabalho. Ela trabalhava justamente esse lado meu tridimensional. Esse espacial que hoje espacial. praticamente eles não têm. Não eles tem só têm a mais. parte digital super desenvolvida. Exatamente. Entendi. Isso eu acho muito complicado. Mesmo o livro, né? Está comprovado cientificamente que você ler o livro é diferente totalmente de você simplesmente ouvir ou só ver. Né? Ouvir. Na realidade, eu detesto ler no Kindle, por exemplo. Para mim tem que ser livro de papel. Sim. Mas eu sou antigo, né? Não sei como as crianças são hoje. É complicado. Então, aí você fala do Balé Ópera Paulista. Sim. E como é que foi essa experiência? Então, quando nós montamos, né, o Balé Ópera Paulista, ele foi, na realidade, a primeira companhia. Foi um tempo meio meteórico, assim. Foi uma companhia que teve muito sucesso. Foi a primeira companhia a surgir com patrocínio. Nós tínhamos, na época, o patrocínio da BASF. Então, nós já surgimos, assim, já pagando salário para os bailarinos, coisa que muitos grupos que já estavam lá há mais de 10 anos não tinham essa infraestrutura. Então, temos essa graça, né, de ter conseguido isso. E aí, nós participamos do Festival Internacional de Paris, o 23º Festival Internacional de Paris. Esse festival existe ainda hoje? Existe ainda hoje. Olha. E o mais incrível foi assim, que nós fomos selecionados, acho que se eu não me engano, foram mais de 150 grupos que concorreram, e eles selecionaram apenas 16. E aí, era como se fosse assim a Copa da dança. Então, eles selecionavam, mas eles não davam, eles pagavam um cachê para poder se apresentar lá, mas eles não davam mais nada. Então, com esse cachê você tinha que pagar a estadia e, como era muito importante, os países mandavam os seus representantes para lá. E aqui no Brasil eles não sabiam nem o que era. Então, fomos procurar a Secretaria de Cultura, fomos procurar tudo, e ninguém quis bancar. E foi uma loucura para a gente conseguir. E assim, ainda os grupos tinham uma média de 6, 8 integrantes. Nós tínhamos 23 integrantes. Então era uma loucura, pegar 23 e levar para lá. Mas graças a Deus nós conseguimos, né? E representamos muito bem o Brasil lá. E aí, depois dessas andanças, você acaba caindo na música, é isso? No teatro musical. Com o Oswaldo Montenegro, é isso? Foi. Ainda como diretor do Balé Ópera Paulista, eu me encontrei com o Oswaldo e ele criou uma trilha para minha companhia, né, que foi o espetáculo Maiã, Uma Ideia de Paz.
Essa trilha foi criada especialmente para... Mas era um espetáculo de dança, né? Ele era todo narrado. E aí o que aconteceu foi o seguinte, que quando ele criou essa trilha, e quando nós fomos começar a gravar, ele gravava no Rio de Janeiro. Eu fui pro Rio de Janeiro para acompanhar no estúdio as gravações, né? Porque daí eu ia dirigir o espetáculo. E aí eu conheci o trabalho do Oswaldo, que ele, na realidade, já fazia um trabalho de teatro musical em shows dele, né? E eu fiquei enlouquecido. Quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, é tudo isso que eu quero. Porque é onde tinha a dança, né? A interpretação, a música, e ele tinha uma metodologia incrível, que era chama medo do perda de errar, a perda do medo de errar. E eu me tornei também professor dele, enfim. Fiz um trabalho longo com o Oswaldo na Companhia dos Menestréis e mudou minha vida. Foi maravilhoso. Assim, eu agradeço muitíssimo ao Oswaldo, a Madalena Salles, por ter me proporcionado esse ensinamento maravilhoso. E como é montar essas grandes produções? Olha, a Companhia do Oswaldo... Hoje, praticamente, nós temos os grandes musicais que vêm tudo dos Estados Unidos e agora Agora não, já faz uns anos já está se montando os nossos musicais. Sim. Que praticamente é o que hoje as pessoas gostam de musical, Sim. é o que manda no mercado praticamente. E como que é montar esses grandes musicais? Esses musicais, essas grandes produções? Então, na realidade, assim, naquela época, nós fomos pioneiros, foi a primeira companhia de repertório de teatro musical daqui do Brasil, né? Foi a Companhia do Oswaldo Montenegro. A gente fazia tudo sem patrocínio, ele bancava tudo, né? Era loucura total mesmo, né? Nós tínhamos espetáculo, para você ter uma ideia, a gente atuava de segunda a segunda. Tínhamos 5 espetáculos em cartaz ao mesmo tempo. Então era segunda, era um, terça e quarta era outro, quinta e sexta era outro, sábado, domingo. Bancado por ele. Tudo bancado por ele. E baseado no ingresso. No ingresso. O ingresso era bilheteria. Bilheteria. Isso, exatamente. Uma outra coisa que ajudava a bancar, era a escola, porque a gente tinha a escola de teatro musical, que também foi pioneira, né? Que era a escola dos menestréis, né? A oficina dos menestréis. Então, tudo isso movia e fazia com que, né, os professores ganhavam, aí, normalmente, todos os professores estavam no espetáculo, então, tudo isso ia ajudando. Aí, tinha a bilheteria, mas, assim, a produção toda, que era, normalmente, um custo muito baixo, né, era ele que bancava. Agora, me diga uma coisa, quando a gente fala nos grandes musicais, a gente imagina esses musicais que vêm da Broadway. Sim. Tá? E hoje, o acesso que eu tenho a alguns valores, os valores são extremamente altos. Sim. Isso é devido ao royalty, devido ao quê? Por que os espetáculos de musicais nossos eram acessíveis e hoje você pega um musical que vem de lá, são custos absurdos? Por que essa diferença? Então, na realidade, eu não consigo entender. Eu acho que na realidade, tudo bem que realmente o custo é muito alto você manter um espetáculo. Só que a gente tem que lembrar que existe lei de incentivo, né, e tem a bilheteria. Então, para se produzir hoje, porque a lei... eu queria só voltar um pouquinho com relação a essa polêmica da Lei Rouanet. Isso. Né? A Lei Rouanet, ela foi criada para os pequenos produtores, porque antes da Lei Rouanet, o que acontecia? Somente artista famoso tinha patrocínio. Ele ia bater lá na porta de cada empresa e ele só os famosos conseguiam patrocínio. E o pequeno produtor estava sempre à mercê dele vender a casa dele, o carro dele, para poder produzir. Para poder produzir aquele espetáculo. Surgiu a Lei Rouanet para isso, para que a empresa, mesmo não tendo um grande nome, ela teria o incentivo fiscal, né, para poder patrocinar. Aí o que aconteceu? Virou de novo. As empresas, além de ter o incentivo fiscal, só patrocinavam se tivesse algum nome forte no espetáculo. Isso começou a mudar quando começaram a vir as grandes produções para cá. Por quê? Porque uma Bela e a Fera, um Fantasma da Ópera, ele já é a estrela do espetáculo, vamos dizer assim. Então, não tinha o porquê, e mesmo porque era a regra deles, lá, dos americanos, que não precisava ter um nome, uma pessoa famosa. Ela tinha que ter talento. Ela tinha que se encaixar no escopo do espetáculo. O importante era o nome, não era o ator.
Não, o importante era o talento dele, se ele Entendi. ele conseguia estar de acordo com o personagem, com tudo. Entendi. Né? Não importava se ele tinha nome ou não. E nisso, o que aconteceu? Surgiram inúmeros artistas, inúmeras estrelas, né, do teatro musical aqui no Brasil. Só que depois começou de novo a ter essa coisa de que você contrata uma pessoa global, mesmo ela não canta, não tem problema. Ela está lá, é o nome, né? E aí o que aconteceu de uma forma benéfica é que daí esses globais também, as celebridades, começaram a descobrir que só ter nome não era o suficiente. Então eles começaram também a estudar, que seria o básico, né? Então tem aula de canto, etc. e tal. Então muitos deles, que até estão até hoje em dia, tem muitos que são afinados. Não vou dizer que são grandes cantores, mas pelo menos não é aquela coisa que vai passar vergonha, né? E outros se mostraram grandes cantores e olha, até o grande público fala, nossa, olha, eu não imaginava que essa pessoa tinha esse talento, né? E eu acho assim que os preços muito exorbitantes, eu sinceramente não acho que justifica, sabe? Porque a partir do momento que você tem uma bilheteria, você tem a lei de incentivo, você tem tudo isso, né? Por que cobrar 700, 800 reais? Eu acho que cada caso é um caso. Tem produções que realmente são muito caras, né? Por exemplo, o Rei Leão é uma coisa que, se você for ver os bastidores do Rei Leão, é um negócio assim que é absurdo. A quantidade de pessoas que tem. Então justifica o valor altíssimo dessa produção. Sim, mas para você ter uma ideia, os bastidores do Rei Leão, agora acho que eu posso falar porque o Rei Leão não está em cartaz, enfim. A produtora teve problema porque ela queria baixar o valor do ingresso, porque ela já não estava lotando mais, né? E a própria Disney não aceitava, não permitia por contrato, porque falava que o Rei Leão era um dos espetáculos mais famosos e os maiores, né? Um dos maiores a maior produção deles. Então tinha que ser ingresso caro. Olha que loucura isso. Então a própria produtora queria, que ela que tinha que pagar todas as despesas, né? Ela era bloqueada e ela teve problema com a Disney por causa disso, porque ela queria fazer ingresso popular e a Disney não deixava. Ou seja, se ela estava baixando o ingresso, é porque ela tinha condição. Ela não ia fazer isso, né? Entendi. Então... E aí me conta a tua experiência com o Hopi Hari. O Hopi Hari foi um presente também de Deus, foi maravilhoso. Porque quando que eu imaginava que eu ia participar, né, ia poder ver a criação de um parque, né, num nível assim Disney, né? E eu tive essa bênção e consegui, realmente fui contratado antes, né? Bem antes da inauguração do parque, então eu acompanhei toda a construção do parque, tudo, né? E eu criei um espetáculo ali dentro que chama Saloon Show. E esse espetáculo foi considerado o melhor espetáculo do Hopi Hari. E era um teatro, é isso? Era um musical. Era um musical. Era um show musical. Ele tinha pouco texto, mas era muito dança e música ao vivo, né? Então ele tinha uma banda, onde tinha uma cantora, era bem... até hoje tem no Hopi Hari. Tá. Só que hoje, acho que o espetáculo que está lá já não é mais o que eu dirigi. O meu ficou, acho que uns 3 anos em cartaz. E os outros espetáculos todos ficaram alguns meses só. Né? E esse Saloon Show ficou vários anos em cartaz. E ele é assim, ele é todo ambientado, né, num salão, então você entra no local e você assiste como se fosse aqueles shows antigos mesmo do salão, onde vem a cantora, aí entra um índio, aí tem, sabe, o xerife e aquela coisa, mas tudo musical, tudo com coreografias e música ao vivo. E música ao vivo, entendi. E quando que você muda ou divide o seu tempo e vai trabalhar com crianças em vulnerabilidade? Conta isso para mim. Então, só para fazer um link assim, porque às vezes a pessoa que tá assistindo não me conhece, ela vai... então, eu passei das artes plásticas para o ballet, fui para o teatro musical. Junto com o teatro musical, eu trabalhava muito... Eu produzia as coisas, então por isso que eu tenho esse acesso a figurino. Então, eu fazia de tudo, né? É isso que eu acho, assim, eu acho que o artista verdadeiro, você precisa saber
tudo um pouco, né? Como que você vai dirigir um espetáculo se você não sabe como que Exatamente. funciona uma iluminação, como é que funciona um figurino, como é que, né? E aí por isso que eu tive essa Nem expertise. todos são multifacetados como você. Você teve Obrigado. a graça de ter tudo isso. Obrigado, porque é obrigado. verdade. Obrigado. E aí, depois disso, né, eu também fiz muita produção de eventos, aquela coisa toda. E trabalhei muitos anos fazendo os eventos da Natura, enfim. E depois, no momento que eu estava meio afastado das artes, né, eu estava mais com a produção, com comércio de roupas masculinas, né? E que era com a Antrato, que eu fiquei um tempo lá, uma marca de moda masculina muito famosa. Aí eu precisava fazer alguma coisa, porque eu sem arte eu fico vazio. E aí eu tive um sonho assim de sempre trabalhar com bonecos. E aí eu fui fazer um trabalho, que aí eu juntei uns amigos e nós resolvemos montar um grupo que é para apresentação apenas para crianças, né, carentes. E aí nós montamos o Cinderela, que é um teatro de marionetes, e a ideia, o grupo é um grupo de manipulação de bonecos. Então a ideia é cada espetáculo ter um tipo de não é fantoche. Não. É bonecos que vocês manipulam. Isso? O marionete é aquele de cordinha. De cordinha. Isso. Mas a ideia é que cada produção seja uma técnica diferente. Para que também a criança ela vá tendo acesso. Então, o fantoche, o boneco de manipulação direta, que é aquele que é bonequinho que você pega no boneco para movimentar, enfim. E aí, assim, e quando nós criamos esse Cinderela, que nós começamos a nos apresentar, o retorno é uma coisa tão maravilhosa, tão gratificante, é outra coisa que eu acho que, sabe, a criança sente falta, né? E de ter esse contato com a arte. Tem um caso muito lindo que, quando terminava o espetáculo, nós colocávamos os bonecos todos numa arara, assim, e aí fazíamos uma fila, porque o boneco é muito delicado, né? Ele não pode pegar. Então, nós fazíamos uma fila e a gente deixava as crianças chegarem perto, porque eu sentia que eles queriam ter esse contato mais próximo dos bonecos. Aí a gente falava assim, só que não pode pegar, tá bom? Não pode tocar, né? Porque até, às vezes, a gordura do corpo, tudo vai deteriorando o boneco. Aí eu vi uma criança, que ela foi passando na fila, ela foi deixando os outros passar na frente, e ela foi ficando assim, e ela foi fazendo com a mãozinha assim para trás, e eu vi que ela queria pelo menos tocar, encostar na Cinderela. E eu percebi aquilo. Aí eu fiquei esperando, a turma dela saiu, ela ficou pro fim, aí eu chamei ela e falei assim, você tá querendo falar com a Cinderela, né? Ela, não. Falei, vinha cá. Aí eu peguei, tirei a Cinderela, pus no colo dela. Quando eu coloquei no colo dela, a emoção dessa criança, eu tenho certeza que essa criança nunca mais vai esquecer isso. Isso vai ficar guardado pro resto da vida. E você poder proporcionar isso para uma criança não tem preço. Eu poderia ter criado aquele espetáculo todo apresentado, uma apresentação só, mas tendo essa vivência com essa criança, já estava tudo garantido, tudo essa maravilhoso. Proximidade com essas pessoas que não têm acesso a coisas que nós tivemos, o que você teve, obviamente, é bem gratificante. Você deve ter várias histórias, né? Graças a Deus tenho bastante. Deve ter várias histórias. Tem várias. E me conta uma coisa, esse projeto nasceu de onde? Como é que veio esse projeto? Então, ele começou assim, que eu sentia falta de estar fazendo alguma coisa artística, e aí fiquei pensando, aí juntei com... Porque isso você estava com a Antrato. Você estava na área de moda masculina. Masculina, executivo. Isso, exatamente, exatamente. E aí, mas só que fora isso, eu e mais um outro amigo, nós fazíamos as festas do Emílio Ribas. Nós fazíamos a decoração das festas do Emílio Ribas. Tinha uma ONG. Então vocês também já tinha essa parte. Esse lado. Tá. Aí tinha uma ONG que fazia essas festas, né? E nós éramos voluntários. E aí nós fazíamos, acho que eram 3 ou 4 festas por ano, e nós fazíamos a parte de decoração. E eles pararam, eles tiveram um problema com o Emílio Ribas,
Eu não sei se essa ONG, inclusive, fechou, continuou. Eu sei que parou esse contrato que eles tinham. E nós ficamos, assim, órfãos de um trabalho social, né? E aí juntou eu querendo fazer esse trabalho social e também querendo fazer um trabalho artístico. Aí eu cheguei para ele e falei, vamos montar um... Aí fiquei pensando, vamos montar um espetáculo mais complicado, porque, né? Um teatro de bonecos é uma coisa menor, mais enxuta, sabe? A coisa veio vindo, né? Eu acredito muito, assim, na coisa da condução espiritual mesmo, sabe? Que a gente vai tendo, né? Quando você começa a focar e você vai sendo conduzido, né? E aí foi indo, falei, vamos fazer bonecos, vamos. Aí vamos fazer marionetes. Imagina, marionetes é o pior, é o mais difícil que tem. E eu não era bonequeiro, né? E aí, assim, eu comecei a fazer acertos e erros, né, tentando, até que eu consegui um curso, do nada também, que aí seria uma outra conversa só para a gente poder conversar sobre esse que chama Conta Conto, o grupo, né? O grupo Conta Conto. Conta Conto. E aí foi uma loucura, assim, porque eu consegui um curso em BH, do nada, assim. Eu estava na internet, tá aberto o curso tinha acabado de começar, entrei em contato, ele falou, que pena, começou ontem. Aí quando eu contei o projeto para ele, ele falou, vem agora, que eu encaixo você, né? Abandonei o trabalho uma semana, cheguei pro Cláudio, que era meu sócio lá também, e falei, tem que ir. Ele falou, vai, imagina, a gente se vira aqui. E aí foi indo. E você parou esse trabalho? Você está dando um tempo? Nós estamos dando um tempo. A ideia é... Porque, infelizmente, eu escolhi um texto que aliás, o trabalho chama Conta Conto, porque a ideia era contar os contos para as crianças, que as crianças têm isso também. Hoje em dia, elas não conhecem os contos originais, né? Então, a ideia era resgatar esses contos com essas crianças, né? Até a própria Disney, você vai assistir um Branca de Neve lá, hoje em dia não é mais, a bruxa, que era ruim, não é mais, tem toda essa militância. Essa militância que hoje em dia é muito complicado. Aí falamos, vamos fazer Cinderela, que é um espetáculo legal. Só que assim, para vender é dificílimo, porque você vai num Sesc, o Sesc só quer coisa que é brasileira. Aí é um preconceito também, sabe? Que é ao contrário, né? Eu acho legal ter as coisas brasileiras, mas não precisa ser só, né? Tem que ser diversificado. Lógico, né? O mundo é assim. Hoje lógico. Em dia, essa divisão realmente... E aí a gente começou a ter muita dificuldade disso, de poder apresentar o espetáculo por ser Cinderela. Agora a gente está querendo fazer outros textos, né? Outros contos, até ver se a gente pega alguns contos brasileiros que são esquecidos aí, do folclore, inclusive. E outras técnicas. E me conta uma coisa, você que tem toda essa formação artística, o teatro sempre teve dentro de você, no teu sangue, correndo. Como é que você vê o futuro do teatro hoje? Vamos falar no Brasil, tá? Vamos falar do Brasil, porque assim, eu vejo muita dificuldade em alguns temas, vejo uma facilidade grande para musicais que vêm de fora, com preços exorbitantes, nós já até falamos isso. Como é que você vê? Aí fala assim, o teatro de prosa está morrendo, ninguém mais quer, as pessoas querem hoje espetáculo, querem entretenimento. Sim. Como é que você vê o futuro do teatro hoje? Então, o teatro, na realidade, eu acho que, não só o teatro, tudo, né? Se você for ver a história, ele passa por fases, né? Eu acho que, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque agora tudo é teatro musical. Até então... Então, isso que eu ia falar, hoje o teatro musical é o homem a bola da vez. A bola da vez. Só que isso vai passar. E aí eu acho assim, como é que vai ser depois? Tem um lado muito bom do teatro musical, que a gente, na realidade, nós ganhamos e nós formamos artistas de altíssimo nível. Hoje em dia nós temos umas escolas que não existiam antigamente, de teatro musical, maravilhosas, que formam profissionais assim incríveis. Não, e quando você assiste hoje um teatro musical, você vê vozes, pessoas que você nem conhece, grandes cantores, grandes intérpretes, que você fica maravilhado hoje de ver. Sim. E aí, assim, então, abriu-se um mercado muito bom, só que aí, assim, o que acontece? Tem panela, continua tendo. Então, eu até entendo, por exemplo, eu vou fazer uma produção. Eu fiz uma produção X de um espetáculo, tinha um elenco que eu gostei daqueles profissionais,
vou fazer uma nova audição, é lógico que se você já conhece aquele profissional, você tende a pegar ele novamente. É um profissional que não me deu problema, que é talentoso. E aí vai formando essas panelas. Mas não dá para você ficar só nisso. Não dá. Você tem que ter, pelo menos uma cota que você... Não, algumas pessoas vão ter que pegar diferentes, porque senão como é que faz o novo jovem que está aí, que tem um talento absurdo, né, e está ali parado, né? Então tem esse lado. E isso existe, não é só no teatro musical, é em tudo. Em tudo. Tudo. No teatro de uma forma geral e numa empresa, mesma coisa, ou num ramo, né? Então a gente acho que tem que tomar muito cuidado com isso. Tem um outro lado que é assim, essa modinha, por exemplo, agora também, criou-se biografias brasileiras, né? Então começou lá com o Tim Maia, que foi um espetáculo incrível, começou a aparecer espetáculos incríveis e começou a acontecer o quê? Virou modinha, começou a aparecer também qualquer coisa. Coisas que já não tinham o nível daqueles primeiros. O espetáculo da Elis Regina, que da vontade tinha que ficar a vida inteira em cartaz, né? Então, eu acho que principalmente os grandes produtores que têm que se cuidar para isso, né? Não se deixar cair na modinha, não vamos fazer para poder ganhar uma grana, né? E começar a ter a abertura de o que a gente vai fazer de novo. Porque eu sempre tive uma coisa assim, eu nunca gostei de fazer o que todo mundo faz. Se eu fosse fazer uma propaganda, por exemplo, de sabonete, a última coisa que eu ia colocar era uma pessoa tomando banho. Entendeu? Entendi. Porque se todo mundo já faz, então para que eu vou fazer isso? Deixa com as pessoas que fazem isso muito bem feito fazerem, eu vou fazer outra coisa, né? E eu acho que esses grandes produtores caem nisso. Aquilo lá deu certo, é ali que eu vou continuar fazendo até não ter mais, sabe? Não conseguir tirar uma gota de sangue, né? Entendi. Então, acho que é isso. Eu acho que tudo tem fases. Infelizmente, essa fase vai acabar, vai surgir alguma outra por aí, entendeu? E como é que você vê os stand-ups hoje? Olha, os stand-ups, eu acho que, na realidade, sempre existiram, porque o Chico Anísio já fazia isso há anos atrás. E muito bem feito e muito bem produzido, né? Eu acho que o stand-up já deu o que tinha que dar, só que os artistas, eles sacaram isso. Se você for ver, eu, por exemplo, eu não era muito de assistir stand-up. Eu comecei a assistir muito. Hoje em dia eu assisto com uma certa frequência. E já tem, por exemplo, tem produção, já tem, por exemplo, cenário, já tem um figurino. Então, eles estão começando a perceber que o cara sentadinho ali só, com a mesma roupa e acabou, que já não está mais chamando o público. Eles estão precisando oferecer algo mais, né? Então, é a mesma coisa, é uma coisa que está evoluindo. E isso é muito legal, né? Então, o stand-up que começou lá com o Chico, né, que se transformou na cadeirinha e o cara apenas, que também é uma coisa muito legal, tem um lado muito legal, e agora está tendo uma certa produção. Entendi. Né? Então, o que vai transformar nisso, eu não sei, de repente começa de novo o stand-up, não dá mais um só, tem que ser dois, aí daqui a pouco dá uma peça, uma comédia, é um outro nicho, né? Isso é maravilhoso. Nessa tua trajetória, tem alguma história que te marcou? Alguma coisa assim, ou alegre, ou triste, que você viu? Você trabalhou com a criança, você falou? Sim. Isso foi uma passagem. Mas tem alguma outra coisa assim que te marcou muito? Você deve ter várias, tá? Sim. Mas assim, alguma que você lembre que te marcou assim, que você possa falar e as pessoas falam, nossa, que bacana, isso é realmente... Eu sempre penso muito assim, quando eu comecei, principalmente na dança, né? Eu queria muito ser profissional daquilo, né? Então, eu comecei em Rio Claro, aquilo que eu te falei, comecei, na realidade, em Campinas, e dava aula em Rio Claro. E eu criei um grupo amador em Rio Claro. E eu montei vários espetáculos. E eu sempre, nesse meio, falava assim, nossa, um dia eu vou chegar lá, né? Vou chegar, sabe, tá numa companhia só com profissional, com não sei o quê. E aí o que aconteceu? Quando eu consegui, eu lembro que na estreia do Balé Ópera Paulista que eu fiz, que era uma companhia assim com bailarinos de primeiríssima linha,
com patrocínio, ou seja, meus bailarinos ganhavam. Eu era bailarino e diretor da companhia. Fomos para Paris, né? Representamos o Brasil lá. Então, assim, eu estava profissionalmente muito feliz. E quando eu olhei para trás, não desmerecendo um ou outro, eu fui mais feliz quando eu tinha o meu grupo em Campina, em Rio Claro, amador, que eram as minhas alunas. Por quê? Porque era um envolvimento, a minha família se envolvia totalmente. Então, assim, era aquela coisa da minha mãe fazer o meu figurino junto. Ela chegava tarde do trabalho, ela ia assistir televisão, ficava bordando as minhas coisas. A minha irmã mais velha era minha motorista, porque eu não tinha carta. Ela que ia lá me levar. Eu lembro que teve um espetáculo que eu, antes de começar o espetáculo, tinha esquecido a sapatilha. Ela voltou em casa para pegar minha sapatilha, eu trazendo o espetáculo. Então, esse envolvimento, e cada família das minhas alunas se envolvendo, né? Então, eu percebi, assim, que nada foi maior do que eu ter a minha família envolvida comigo no meu trabalho. Isso, para mim, assim, valeu muito meu profissional, mas a minha família não estava lá. Minha família estava. Então, para mim, realmente, nada vai superar essa fase que eu tive. Você ter esse apoio. Desse apoio familiar. Que é muito importante, sempre, importante, né? Sim. Às vezes, muitas pessoas não dão valor a isso, sim, mas é muito importante. É muito importante. Eu tenho que, assim, agradecer a Deus, realmente, por ter tido essa família maravilhosa, né? Onde eu fui o primeiro bailarino de Rio Claro, né? O masculino, né? O primeiro bailarino, assumidamente bailarino, assim, cheguei lá, pelo menos que eu... Gente, vocês me desculpem, pesquisa aí, se não for, vocês me falam, mas eu não lembro de nenhum outro antes. E eu não tive nenhum preconceito. Eu estudava no Anglo. Eu lembro que quando foram fazer aquele teste ergométrico, né, que tinha da educação física, aí o professor chamou, falou, tem alguém com problema aqui? Não sei o que, eu levantei a mão. Aí ele falou, qual é o seu problema? Eu falei, não, é que não posso frequentar as aulas de educação física, porque eu sou bailarino e à tarde eu viajo para Campinas para ter aula. Aquilo parecia uma pólvora, assim. Os homens tudo, né? O cara é bailarino, o cara é bailarino. Aí o professor veio e falou, sério? Espera um pouco. Aí chamou a esposa dele, era a que dava aula para as meninas. Era um casal de professores. Aí ela veio e falou, você é bailarino, senhor? Você topa dar aula para as meninas aqui? A gente monta um grupo, não sei o quê. Foi daí que surgiu o grupo. O grupo. Do Anglo. Eu falei, lógico. Então, daquele dia, eu já era professor da escola. Oh, bacana. Então, assim... E aí, logo em seguida, os caras, os marmanjão, os caras mais machos da escola foram pedir para ter aula de dança comigo. Então, foi uma quebra de paradigmas, assim, sabe? Eu nunca tive problema. Graças a Deus, eu nunca tive... eu sou bichinho, ou sou... Sabe? Eu sempre fui muito respeitado. Se dar ao respeito, né? Graças a Deus. Quando a gente se dá ao respeito, não há problema nenhum. Isso em qualquer... eu sempre fui muito respeitado. E respeitava todos os meus amigos. Acho que eles sabiam disso. Exatamente. Né? Não tinha por que eles ficarem... Eu nunca fui de enfrentar. Eu sempre fui muito assim. No confronto, eu preferia ganhar um amigo a ter, na realidade, o sabor da vitória. Vamos dizer assim. Ou de você da vingança. Eu sempre fui. Todos os momentos que eu pude me vingar, no lugar de me vingar, eu ganhei um amigo. Isso é inteligência. Então, e eu acho que isso talvez refletia muito na minha personalidade, sempre, graças a Deus, sempre Sabedoria. Sabedoria. Sapiência, como dizia meu pai. Bom. Paulo, muito obrigado. Obrigado você. Adorei querido. a conversa contigo. Muito obrigado. Tá? Obrigado mesmo. Paulo Cunha Branco. Sua trajetória é um verdadeiro espetáculo. Muito obrigado. Obrigado, muito obrigado. Esse foi mais um episódio do Pano de Fundo Podcast. Agradecimentos ao nosso artista plástico Lucas Penac. Muito obrigado.